Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos aqui que acompanham aqui as minhas páginas, né? Já rotineiramente, devido ao trabalho, né? Que eu estou entrando um pouco mais tarde do trabalho, de manhã eu estou fazendo aqui umas lives e que a gente precisa realmente ficar dentro do cenário que está acontecendo. Eu sei que o Brasil no ano de 2020 está muito caótico, é de fato, a gente realmente também tem que dar graças a Deus para que a gente possa realmente tirar o final do ano sãos e salvos, já que é um ano de pandemia muito forte que a gente viu pessoas importantes, conhecidas, sucumbirem ao vírus e deparamos uma situação complicada politicamente, economicamente e também sanitariamente, perdidos neste país maravilhoso, um país que achávamos que os políticos que tínhamos anteriormente a este governo era bagunça total, mas vimos que bagunça não era, bagunça está sendo agora. E eu falei aqui para vocês várias vezes sobre as questões da gestão de Bolsonaro, das pessoas que compõem aquele governo, cada velho maluco, né, idade de ser vovô mesmo, para lá de vovô até depender, bisavô. E a gente se depara que não tem uma governabilidade, algo sério, pessoalmente pra caramba, né? Vamos lá, essa questão da ABIN que eu coloquei, que é importante a gente falar sobre a ABIN. A nossa agência, né, de inteligência brasileira, que nem sempre é inteligente, ela tem uma função de investigar possíveis atentados no nosso país. De fato, é claro, a gente está falando de algo interno e externo. Mas jamais a ABIN poderia ser direcionada a criar relatórios de proteção a pessoas condenadas ou julgadas ou investigadas, processadas. Mas a gente nota que aqui no Brasil, quem está no poder e consegue aparelhar as suas vontades, tanto as instituições privadas quanto estatais, a gente fica triste porque, enfim, o Brasil é um país meio perdido em questões de leis e igualdade. Anteriormente, é bom que a gente tem aquela velha frase popular: deu-se os anéis para manter-se os dedos. Foi o que aconteceu com Augusto Heleno e Alexandre Ramagem. Numa reportagem meses atrás, a imprensa tinha dito que ambos tinham se encontrado com os advogados de Flávio Bolsonaro. E eles negaram, falando que a imprensa estava mentindo, porque não tinha acontecido aquela reunião, né? Só que eles, né, de uma certa forma, pressionados pelo Supremo Tribunal Federal, confirmaram que realmente participaram da tal reunião. E a reunião, geralmente de homens públicos, ela chama atenção. E foi chamado, sim. Era de fato para apresentar relatórios ou uma justificativa que a defesa de Flávio Bolsonaro tivesse para usar contra o Ministério Público Federal. Ontem mesmo, Bolsonaro se manifestou em relação sobre essas acusações e essa tal perseguição com Flávio Bolsonaro, aquela retórica que ele já tem aí decorado. E o que nós falamos a respeito disso? Meus amigos, o Bolsonaro, quando apareceu candidato, né, a presidente, ele falou que ele e família eram pessoas honestas, limpas, incorruptíveis, algo do tipo, né? Então o que você espera? Que o Bolsonaro, como pai, seja exemplo para os filhos? Mas essa justificativa de dizer que o pai não sabe o que os filhos estão fazendo é uma mentira e tendenciosa a descredibilizar a verdade. Como um deputado federal que conhece tudo, na época que o Bolsonaro era, com certeza saberia de todas as coisas que os filhos estavam fazendo porque foi orientado por ele. Aí ele fala do caso, o pessoal lembra do caso do Lula, né, onde os filhos do Lula supostamente poderiam ter ficado enriquecidos? Não? Então, por que houve aquela reportagem em cima? Porque era filho do Lula. Da mesma forma, por ser filho de Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, eles são mais vistos. Então, aquele ditado que as pessoas falam que tem teto de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros, ele é real, é verídico. O Flávio Bolsonaro,
o crime que ele cometeu, peculato, porque rachadinha é a forma bonitinha, a forma lindinha de falar corrupção, mas o que ele fez se chama peculato, desvio de dinheiro, recurso público, é um crime que não poderia ter acontecido porque vem do núcleo do Bolsonaro, que vendeu a imagem de família contra a corrupção honesta. Vejamos bem, Lula foi preso supostamente por um apartamento que dizia que era dele, que custava 2,5 milhões. E que lembra aí da prisão do Jardel Vieira? 51 milhões em seu apartamento. O caso do Jardel Vieira repercutiu menos que do Lula, porque o Lula era o Lula. É claro que o caso de Flávio Bolsonaro vai repercutir, mais porque é filho de Bolsonaro. Mas não dá mais para acreditar neste governo. Não dá para acreditar na palavra de Augusto Heleno e de Alexandre Ramagem. Ambos tinham falado que a imprensa estava mentindo, que a reunião com os advogados de Flávio Bolsonaro não acontecia. Não tinha acontecido. Não, né? E ontem, eles falaram que aconteceram. Foram pegos na mentira. Na mentira. Isso é uma coisa grave. Em países sérios se dava impeachment do presidente de prisão. Prisão no Alexandre Ramagem, prisão no Augusto Heleno, prisão de Flávio Bolsonaro, prisão de Jair Messias Bolsonaro. Estava se utilizando de um órgão estatal de inteligência brasileira para criar relatórios favorecendo alguém que está aí para ser condenado por peculato. Se fosse outra pessoa, outro presidente, como não estaria? Não, mas o fato que está ocorrendo é que eles conseguiram aparelhar. Há um esquema montado de proteção à família Bolsonaro. Há um esquema de proteção forte, que esse esquema de proteção ele precisa ser quebrado. Bolsonaro realmente está protegendo o filho utilizando a BIM. Nem o Lula fez isso. Nem Dilma fez isso, nem Michel Temer, ninguém. Não lembro de nenhum presidente ter feito isso historicamente. Mas essa situação que aconteceu, ela é escondida quando o Bolsonaro vem e fala da bendita vacina. O Roberto Campos Bento, presidente do Banco Central, se eu não me engano o nome dele, ele falou que a vacina, a aprovação ou a compra de qualquer um que seja, ela terá resultado muito mais benéfico ao país do que a prorrogação do auxílio emergencial. Isso falando para investidores. E outro comentando sobre essa questão da vacina para algumas pessoas, alguns amigos. E eu disse bem claro que essa retórica da vacina, essa briga que foi comprada, é porque simplesmente foi o governador João Dória que saiu na frente, que negociou e etc. coisa e tal, porque nada justifica um país que compra e vende para a China, que utiliza de outras vacinas chinesas e implica com uma, sendo que a Pfizer foi a primeira e usa uma nova fórmula inexistente que ninguém conhece e é preciso a vacinação dessas pessoas para saber os impactos. Mas todas as vacinas no mundo garantem eficácia acima dos 75% e com reações mínimas. Porque uma pessoa para outra varia, com certeza. Mas aí a gente tem uma briga porque são duas pessoas políticas querendo capitanear eleitores. Tudo bem, todo político faz isso, é de fato. Só que nós estamos vendo tentando utilizar-se da vacina, que é algo que é crucial demais para o Brasil. Não podemos entrar 2021 travados, porque impactará direto no coração da nossa economia, já que entraremos com um ano, com o teto estourado de 2020, que foi por causa dos decretos de calamidade pública. Dinheiro foi jorrado, porém não foi bem administrado. Houve delitos de corrupção, sim. E do outro lado é o Bolsonaro, que é contra Dória, e aí usou para si a desculpa que é uma vacina chinesa, que agora é uma vacina do Butantan. E o Butantan produz
vacina para o país todo, estão descredibilizando dois grandes órgãos importantes: o Butantan, fabricante de vacinas, a Anvisa, a agência que fiscaliza, a agência sanitária, a agência de vigilância sanitária. A Anvisa nem produz nada, ela fiscaliza para que medicamentos, alimentos produzidos neste país ou de outros possam estar adequados para o consumo dos brasileiros. É meio triste a gente ver o que está acontecendo no Brasil, onde os casos de coronavírus aumentaram, o número de mortos, isso nos preocupa, e casos confirmados no país de reinfectação do vírus. Há pessoas sendo reinfectadas. O presidente disse que não vai tomar vacina. Quando ele fala isso, ele comete um ato de irresponsabilidade. Porque ele endossa a pessoas a não tomarem, sendo que é um problema de saúde pública. Se tu não toma, tu é um risco para a pessoa. Porque você pode passar o vírus para alguém. E nós não temos, pessoal, vacina, de fato. Há uma produção da Coronavac. Foi adiado os relatórios de propósito do governo João Dória para poder dar todos os dados por completo, principalmente a terceira fase. Que sendo bem aprovado ou não, se a Anvisa não aprovar, aí é questão política. E provavelmente o mundo irá comprar, porque a Pfizer não tem condições de fabricar para o mundo todo, e os Estados Unidos já pediu uma outra remessa maior a ela. A Oxford está atrasada, que era bom que se tivesse saído junto com a Pfizer. A Sputnik 5 a gente ainda não tem informações concretas. A Johnson & Johnson não sei nem por que ela anda com aqueles testes, e outras vacinas sendo compostas. E é bom que seja, para baratear, para que possamos imunizar o mundo. Há países que não terão condições de comprar essa vacina. De qualquer fabricante que seja. Aqui no meu estado do Ceará tem uma coisa muito louca. Essa questão de misturar política com religião. Parem de misturar as duas. Pelo amor de Deus. Parem de misturar a política com a religião. Dê de César o que é de César e dê de Deus o que é de Deus. A política, ela é dos homens. E a religião, ela é dos homens também. Você pensava que eu ia falar que era de Deus? Não. A religião é algo criado em costumes, tradições, ideologias de um povo, de uma comunidade. Jesus não veio criando religião e nem abrindo igrejas. Todo mundo sabe que ele falava suas parábolas, seus ensinamentos, em beira de mar, rios, embaixo de árvores. E ele ainda disse para os sacerdotes fariseus que derrubaria o templo em 3 dias e em 3 dias ergueria outro. E o pessoal achava que era pedra. Não, era em ti mesmo com a ressurreição dele. E tu seria a igreja de Cristo. Mas insiste neste país abençoado por Deus, religiosos a misturar a política com a bendita religião. E de certa forma, como eu falei para vocês que a religião é dos homens, não está errado, não estão errados. Porém, a forma que eles pregam como a religião fosse algo divino, intocável, e que a política era algo que precisava ser purificado por ela, é que leva as pessoas ao fanatismo, à cegueira. Um pastor aqui de uma igreja aqui de Fortaleza, de uma assembleia, em um culto ele falou que essa vacina ela causaria câncer e vinha com componentes do HIV. O meu estado do Ceará, que politicamente é até bem falado, porque as pessoas realmente estudam, debatem,
apareceu essa pérola nos matando de vergonha. Olha, todas as vacinas do mundo, para poder chegar a um antídoto ou criação de anticorpos para este vírus, foi necessário cada laboratório estudar o vírus ou composições de RNA, o DNA do vírus também, qualquer algo que tivesse, porque só dá para criar uma vacina se eu tiver um componente do vírus. Os coronas já existem. E tudo neste mundo sofre processo de mutação. Agora falar, porque aí uma fala tendenciosa e mentirosa, e em cima de um púlpito, um pastor se utilizar de seu poder religioso para convencer pessoas, amedrontar, causar pânico, que a vacina vai causar câncer, que a vacina vai trazer componentes e elementos do HIV, é algo criminoso, é fake news. Pastores muitas vezes ignorantes que nem mal pegam um livro, um artigo científico, um jornal para ler, se baseia em fatos e dizem que foi no momento que teve com Deus. Deus tocou eles. Deus orientou. Nós já tivemos muitos exemplos de pessoas que se decepcionaram com religiosos e incríveis. Realmente eu sou uma pessoa que não compactua a ideia de líderes religiosos levar seus pensamentos políticos para dentro de templos. Aquele momento que você tem no templo é para você conversar com Deus, fazer suas orações. Se você quer falar de política, se você quer argumentar algo que você não concorda, que é crítico, vá para a praça, escolhe um outro lugar, convide as pessoas para ouvir as suas ideias. Porque afinal de contas, você também é um líder. Um líder espiritual, também pode ser um líder. Mas nada justifica, dentro de qualquer templo religioso, você levantar discussões políticas, mentiras, conspirações. Os falsos profetas apareceriam, obrariam milagres e maravilhas em nome de Deus, e enganariam muitos. Estamos vivendo esse tempo. Mas a serviço deste governo, porque quando ele falava isso, ele endossava a fala de Bolsonaro desconfiando-se da vacina. Então eu pergunto, e a BIM? Vai ficar por isso mesmo? Ele joga holofotes em um caso para esquecer outro? Não vamos esquecer, é ato de corrupção. Um órgão federal foi utilizado para a defesa, forjar defesa de um corrupto. Que alguém que desviou dinheiro, que fez peculato, que o Ministério Público do seu estado está investigando. E paremos com apaixonantes agudas de presidentes, porque não são deuses, são homens piores, políticos, propícios a falhas e erros. Nesse país aqui, um político correto tá difícil. Quando o brasileiro vai levar a sério a política? Economicamente, o 2021 será incerto para o país. E o Bolsonaro, com seus 37% de boa avaliação, só é devido o auxílio emergencial. Ele sabe muito bem disso e está tentando buscar outro plano para o substituí-lo. Assim como o Bolsa Família foi base do governo Lula, o auxílio emergencial está sendo base do governo Bolsonaro, porém, essas mesmas pessoas que diziam, olha só, de 125 a 200 reais era o valor do Bolsa Família. Num ignoble no meu trabalho, disse que o Lula tinha acostumado mais as pessoas
este valor. Agora imagine o valor que foi dado de 600, que agora está 300, 1.200 está 600, valores muito maiores, no qual o governo não tem como bancar. O Bolsa Família sim foi considerado um bom programa, né? A chamada distribuição de renda. E se houve falha de corrupção é porque tudo nesse país tem tendência a ser corruptível. Mas o programa foi uma boa ideia. Assim como Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, Luz para o Campo, Luz para Todos, PAC 1, PAC 2. E o que é que esse governo tem? Não, nós temos um cenário muito caótico, no qual a gente precisa de uma vacina que não tem, no qual a gente precisa saber por que a ABIN foi utilizada para defender bandido. Queremos um plano econômico para 2021 de Paulo Guedes que não tem, investidores e economistas já não dão credibilidade à sua palavra. Dinheiro rasgado aí à toa, porque não houve uma liderança do governo ao combate do coronavírus, foi dado, porém ele dizia que não existia. As pessoas não fizeram isolamento, as pessoas não se protegeram. Estamos aí no repique da primeira onda e entrando para a segunda. E com força, a segunda vem em janeiro. E os casos de contaminados e mortos só aumentando. E eu pergunto, e o caso da ABIN? Vai ficar por isso mesmo? Em um outro país bem mais sério se dava impeachment, cadeia. Não só para o presidente, mas todos aqueles que estavam lá envolvidos. Eu vou ficar observando aqui o cenário para ver onde é que vai parar tudo isso. Eu quero saber onde é que vai. Cadê os deputados federais que a gente elege com altos salários? Os senadores com altos salários? A turma do STF com altos salários? Aí tem gente que fala assim, ó. O STF é corrompido. A pessoa não tem nem condições de nem pagar seu aluguel direito. E ela quer falar de um juiz federal. Aí quando é processado se desespera. Veja quantos bolsomínios que falaram da lei e se ferraram. Bolsonaro pagou nenhum advogado para nenhum. Os três poderes existem para estar em equilíbrio. O STF é guardião da Constituição. E a Constituição são leis interpretativas e vai de um para o outro. Mas o que é interpretativo, que acaba sendo conclusivo, é que o presidente, em suas atribuições, utilizou de um órgão federal, a ABIN, para que essa pudesse ajudar, porque não veio dizer que não foi, porque o Augusto Heleno e o Ramagem, seus amigos próximos e ministros, o GSI tem, né, funções de ministro, né, de ministério. O outro é diretor-geral da nossa Agência Brasileira de Inteligência, muito próximo a Bolsonaro. Então, se isso aconteceu, o poder maior os autorizou. E aí cabe investigação. Cabe investigação. A ABIN vai ficar por isso mesmo? Vamos esquecer dela? Essa retórica da não vacina é só uma cortina de fumaça para esconder o problema que pode gerar um impeachment, prisão de Bolsonaro, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e qualquer outro que seja, utilizar-se uma agência brasileira. E não venha dizer que é mentira que ontem mesmo eles pressionados falaram. E se pressionar mais, esse passarinho canta. Se a justiça for firme de Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, os dois periquitos abrem o bico. Se quisermos combater a corrupção, se quisermos um país mais sério, é necessário que cobremos este governo, porque ele se vendeu como defensor da corrupção, dos bons costumes da família. Na verdade é mais família do que os outros dois. Para que seja exemplo para que os demais que venham também possam sofrer as mesmas pressões que esses sofreram.
Nosso erro, e admito, foi não ter cobrado de forma firme governos anteriores. Esse não terá, né, essa história de passar pano. Será assim cobrado. Independente aí se você é antipetista, se você é bolsonarista, lulista, moromínio, cirista, centro, esquerda, direita, extrema direita, independente. Porque todos moramos nesse mesmo país e a gente precisa realmente agora exigir desses nossos políticos compromisso para com o povo. Não é de agora. Não é de agora. E lembremos muito bem que este mesmo povo cantava de amores para Sérgio Moro, como aquele idiota lá que cantou aquela música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar. Um papel mais idiota que ele já tem feito na vida dele. Cantavam de amores a Sérgio Moro. E Sérgio Moro pulou fora porque seria marionete que Bolsonaro ele não quis. Não é de agora que ele tenta aparelhar as instituições federais para seu favor e proteção a amigos e família. A BIM vai ficar onde? Eu me despeço aqui, galera. Valeu, a gente se encontra numa outra live.